Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. E nesse período de eleições, nesse período de campanha eleitoral, nós vamos conversar com alguns especialistas da área política. Hoje nossa conversa será com Frederico Almeida, ele que é diretor do cartório do TRE. Tudo bem, Frederico? Tudo bem, agradeço muito a oportunidade de estar aqui no P Notícias e fico à disposição aí para responder as perguntas. Só uma coisa que eu gostaria de falar aí, então, sou o chefe do cartório de Almirante Tamandaré, é a nossa denominação aqui no tribunal, mas estou à disposição para você. Ok, e eu vou perguntar até nesse início para você falar um pouquinho da sua função mesmo, qual o seu trabalho ali como chefe de cartório, seu trabalho no TRE. O TRE, a Justiça Eleitoral como um todo, as principais atividades relacionadas na Justiça Eleitoral são atividades relacionadas à organização do pleito eleitoral. Essa atividade que mais aparece. Entretanto, essa atividade executiva, atividade que no dia das eleições você chega lá e está tudo pronto. Mas nós temos toda uma outra atividade que diz respeito não só à atividade executiva, como à atividade jurisdicional, que é organizar o processo eleitoral e também julgar todos os processos de registro de candidaturas e também, eventualmente, algo que diga respeito ao abuso do poder político, abuso do poder econômico, que desequilibra o pleito. Falando um pouco então da propaganda eleitoral, da campanha, no domingo nós começamos com a propaganda na televisão e no rádio. Algo que há algum tempo já foi muito importante para vários candidatos, agora mais recentemente alguns já vão migrando mais para a internet e deixando até um pouco de lado a questão da TV e do rádio, dessas mídias mais tradicionais, porém agora sem a campanha na rua, passa qualquer tipo de propaganda ser muito importante para os candidatos. Eu gostaria que você explicasse um pouco como é feita essa divisão. Quem que fala mais, quem que fala menos, como que é feita toda essa organização do tempo que tem as propagandas eleitorais. É importante informar que vige no nosso princípio democrático a liberdade de expressão. Então, todos nós temos a liberdade de expressão, exceto quando, de alguma forma, nós abusamos dela e, de alguma forma, a gente fere a esfera jurídica de outra pessoa, a esfera jurídica de alguém na nossa vida privada, ou, mais especificamente, dentro do processo eleitoral, em algum momento, a propaganda eleitoral ela extrapola aquelas regras previstas nas resoluções e nas leis eleitorais. A ideia da propaganda eleitoral é dar oportunidade para que todos os candidatos possam colocar as suas plataformas, as suas ideias e tudo aquilo que ele tem para expor e que ele possa demonstrar para o eleitor dele, para que ele possa pedir o voto dele, através de regras de isonomia, dando aí a mesma oportunidade para todos. Entretanto, a legislação eleitoral, dentro dessas regras, elas trazem algumas especificidades, como, por exemplo, a propaganda no rádio e na televisão, que é dividida conforme a proporcionalidade dos partidos políticos. Então, tanto na rádio quanto na televisão. Na internet já é diferente. Na internet você tem ali a possibilidade de fazer a propaganda eleitoral, só que utilizando de regras específicas. Talvez, vocês que estão me ouvindo aí, vocês nem tenham mais tanto acesso à televisão, porque hoje em dia a maioria das pessoas se utilizam ou das redes sociais ou dos mecanismos de comunicação instantânea. Então, existem algumas regras específicas, como, por exemplo, no Facebook. Se você utilizar, que hoje aqui no país é uma das plataformas de redes sociais mais utilizadas, a pessoa precisa, no momento em que ela faz uma propaganda eleitoral, fazer um pré-cadastro para que ela possa ali, no registro da candidatura dela, informar a Justiça Eleitoral quais são as redes que ela vai utilizar e, mais do que isso, se ela for impulsionar, o que até o presente momento é autorizado, ou seja, pagar isso para que as redes possam chegar a mais pessoas, isso também tem que haver um cadastro prévio para depois haver a prestação de contas. Ou seja, a regra é a liberdade. E aí o abuso, aquilo que desequilibra o processo, é que vai ser, eventualmente, não vai ser permitido. Falando principalmente então de internet, nessas últimas eleições elas ficaram marcadas pelas fake news, que foram cada vez mais espalhadas, e isso acontece em todo o processo diariamente. Aí nós encontramos mais notícias falsas nas redes sociais, no WhatsApp e também outros aplicativos. Gostaria de saber qual que foi a campanha e qual que foi o trabalho do TRE para combater essas fake news.
As fake news, essa é uma denominação que surgiu nos Estados Unidos, principalmente quem usava muito é o atual presidente Donald Trump, mas muito mais do que uma notícia falsa, ela pode ser uma notícia fraudulenta, uma meia-verdade, algo que não exprime necessariamente uma mentira propriamente dita, mas uma distorção, o que torna tudo muito mais complicado. Hoje, quando nós temos aí, veja bem, nós estamos aqui conversando através de um aplicativo da internet, e isso está sendo transmitido para várias pessoas em qualquer lugar do mundo, talvez estejam nos assistindo. Isso faz com que nós tenhamos uma vantagem. A informação, ela circula pelo mundo de uma forma muito livre. Por outro lado, isso faz com que esse emaranhado de informações, por vezes, criam-se distorções. Qual que é o grande problema nas eleições? São muitos interesses envolvidos e aí, por óbvio, essas mentiras, essas distorções, elas acabam acontecendo. Do ponto de vista da legislação, existem, sim, algumas situações específicas que são punidas. Quando, por exemplo, você emite algum tipo de opinião a respeito de alguém, na qual você, de alguma forma, entra na sua esfera de eventual situação específica, por exemplo, uma calúnia, uma difamação ou algo assim que diga respeito à situação específica daquele sujeito. O problema é quando nós temos alguma informação e essa informação a gente não tem como checar se ela é verdadeira ou não. E aí o TRE do Paraná criou, e agradeço até a oportunidade da gente divulgar aqui, criou um projeto piloto que nacionalmente está sendo muito bem desenvolvido, que também foi exportado para outros tribunais do país também, chamado Projeto Gralha Azul. O que é esse projeto? Perdão, Gralha Confere, que é justamente colocado ali o desenho da gralha azul. O projeto Gralha Confere significa o seguinte: se você descobriu alguma informação e essa informação parece para você uma fake news, se você olhou algum tipo de coisa, seja escrita, falada, e aquilo gera uma dúvida, você pode mandar através do site do TRE, o TRE vai receber essa informação vai ser tratada por uma comissão de pessoas especializadas, essas pessoas vão fazer a checagem e vão devolver, através de uma contra-informação, o resultado daquela checagem. E esse resultado, ele pode ser, olha que interessante para vocês observarem, ele pode ser mostrando lá uma gralha azul, por isso a gralha confere, uma gralha demonstrando que é verdadeira. Pode ser também demonstrando que ela é falsa, ou também ela pode ser uma informação classificada como imprecisa. A ideia aqui é não simplesmente tolher a liberdade de expressão, porque isso é absolutamente impossível, né? A liberdade de expressão e a velocidade das informações é muito grande. E a gente tiraria isso de uma plataforma, ela sairia de uma outra, era para o WhatsApp, era para o Instagram, isso ia, de alguma forma, ser divulgado e dificilmente isso ia conseguir ser suprimido da rede. Então, como que o TRE faz? Com esse projeto, ele cria uma contra-informação, algo contrário, que vai tentar esclarecer. Então, lembrando, né, essa variedade de informações, ela, no final das contas, ela vai ter que muito mais haver uma educação de todos nós, de olhar uma informação e falar, isso está estranho, isso não está correto. Buscar antes, e o que a gente sempre diga, não compartilhe sem antes verificar se é verdadeiro. Então é importante já fazer essa divulgação para as pessoas realmente do aplicativo Gralha Confere, para você poder pesquisar se uma notícia é verdadeira ou não. Agora a gente pulando pós toda a campanha, dia das eleições. Como que vai funcionar com a questão da pandemia que nós estamos vivendo, a eleição que foi adiada até para novembro, 15 de novembro, o primeiro turno. Como está sendo pensado e estruturado esse dia onde ele gera naturalmente aglomerações aí nos colégios eleitorais? A emenda constitucional 107 foi definida pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, ela definiu que nós temos que fazer as eleições. Não é o TSE que decidiu, não é os servidores da Justiça Eleitoral, não é o juiz. Quem decidiu foi a emenda constitucional e aí nós temos que cumprir. Diante disso, a Justiça Eleitoral, que vela para a legitimidade dos pleitos e a organização da sua parte administrativa e jurisdicional, se preparou e vem se preparando todos os dias através de mecanismos específicos para a proteção, tanto do eleitor quanto aqueles que vão trabalhar. Todos os dias a gente tem novidades. Nesse momento, o que a gente já tem, que a gente pode divulgar, é aquilo que foi divulgado pelo TSE em razão da organização de um comitê sanitário, isso também constituído pelo presidente, o ministro Barroso,
e que está dando todas as diretrizes para o que vai ser feito. Em primeiro lugar, vão ser distribuídos para todos aqueles que trabalharem, que são os mesários, ajudantes e organizadores dos locais, alguns EPIs, que são relacionados a luvas, máscaras, face shields, que são aquelas proteções colocadas no rosto da pessoa, de acrílico, que vai, dessa forma, fazer com que as pessoas que vão atuar para a gente, eles vão ter o menor risco possível. Além disso, todos estão sendo exaustivamente treinados para que façam a organização nas escolas com o devido distanciamento social. Vai ser uma eleição um pouco mais lenta, todos os eleitores vão ter que respeitar esse distanciamento, talvez a gente tenha que lá no momento ter que organizar um pouco mais, as pessoas gostam de se organizar, de se encontrar no dia das eleições, bater um papo, talvez é o momento que o sujeito está saindo ali daquela quarentena, mas a gente vai orientar para que lá dentro das escolas não haja a aglomeração. Além disso, esse ano também foi dispensado a identificação através da coleta biométrica, que é o quê? O eleitor chegava lá, ele tinha que colocar o dedo lá no identificador e aí verificava se ele era ou não. Esse ano, claro, vão ser feitas todas as identificações do eleitor, seja através da identidade dele ou do aplicativo e-título, e ele não vai precisar colocar a mão dele lá. Ele vai chegar na sessão eleitoral, vai tomar as medidas de distanciamento social, vai ter lá álcool para ele tomar todas essas medidas. Então, assim, a Justiça Eleitoral já tem todo esse processo já desenhado, as pessoas estão sendo treinadas e a gente já aproveita e diz para todos os eleitores que vão comparecer. Fiquem tranquilos, mas colaborem com todos aqueles que voluntariamente estão lá para ajudar e tomar essas medidas. Falando então agora dessas pessoas que vão estar lá ajudando, como você bem citou, voluntariamente. Como que foi a adesão da comunidade, a adesão da sociedade a participar, né? Foram várias campanhas, aí principalmente incentivando as pessoas a se tornarem mesários voluntários nessas eleições. Eu gostaria de saber qual foi a resposta das pessoas. Por incrível que pareça, vocês, até já faço um convite aqui para vocês, a gente tende a imaginar que num período de pandemia assim, a gente vai ter uma evasão. Os mesários não vão mais querer participar, as pessoas das escolas não vão mais querer participar por conta dessa situação da pandemia. No início, a gente teve bastante dificuldade, a gente percebeu que as pessoas estavam com muito medo, com toda razão, estavam tomando todas as medidas, com toda razão. E aí nós começamos, como você mesmo disse, todas essas campanhas para que nós trouxéssemos tanto os mesários voluntários quanto aquelas pessoas que vão nos ajudar. E eu tenho uma boa notícia para dizer. O Paraná hoje já bateu o recorde de mesários voluntários. Nós temos mais de 85 mil pessoas que se colocaram na linha de frente, sabendo das dificuldades, sabendo dos perigos que vão correr, mas confiando e entendendo que a figura do mesário, aquele que vai organizar o processo eleitoral, é extremamente importante. Um projeto que eu gostaria de aproveitar aqui, que é uma comunidade acadêmica grande que está me ouvindo nesse momento aí em todo o Brasil, eu queria convidar todos vocês para participarem de um projeto chamado Universidade Amiga da Justiça Eleitoral. O que é esse projeto? Que é a Universidade Positivo, se eu não me engano, já também com outras instituições já fizeram esse convênio com o TRE do Paraná. Ele consiste no seguinte: todos aqueles alunos que participarem como mesário ou organizando o processo eleitoral, ou seja, forem voluntários da Justiça Eleitoral no dia das eleições, vão ter, além de outros benefícios, um benefício para o estudante específico, que é o quê? É o valor de 30 horas complementares que vão ser atribuídos por turno a quem participar. Então vamos imaginar, você vai trabalhar como mesário, você vai ganhar automaticamente, assim que você participar, você recebe uma certidão que você trabalhou no processo eleitoral, apresenta na sua faculdade e ganha 30 horas complementares. Se trabalhar dois eventos, né, se você trabalhar 2 turnos, ganha 60 horas complementares. Nada mal isso, porque a ideia nossa é, nesse projeto, a partir de um convencimento para os alunos em razão dessas 30 horas, também é dar oportunidade para que o aluno, aquele que tem a coragem, aquele que está destemido, que quer participar do processo eleitoral, lá na prática, a gente até brinca, vai poder tirar selfie lá no dia e falar: eu participei, eu ajudei naquele dia, está lá contribuindo para o processo democrático. Então, você, ao mesmo tempo que tem lá uma experiência de perceber como a democracia não é difícil, e vocês que são estudantes, aí eu digo para vocês,
Não é fácil. Se você entender que a democracia não é importante amanhã ou depois, o que pode acontecer com o diploma nosso? Nada. É importante sim. A eleição é chata? É, mas a gente tem que participar. Então vai ter lá a importância disso, que eu gostaria de convidar vocês, mas além disso, claro, você tem as 30 horas. Além disso, uma outra coisa também bacana para dizer para vocês, aqueles que trabalham cumulativamente, além disso, participando de 2 eventos no processo eleitoral, também tem desconto, isenção nos concursos públicos estaduais nos quais você se inscrever. Então vamos imaginar um estudante de direito que está prestando um concurso para magistratura ou Ministério Público, que hoje a inscrição gira em torno de 400, 300, 400 reais. Quem participar 2 vezes também tem direito à isenção. Então são vários benefícios, além desse benefício também, é claro, de participar do processo. Muito interessante para os universitários poderem ajudar e também receberem aí uma gratificação, um bônus em troca. Falamos sobre a campanha, falamos sobre o dia das eleições, falando da votação e agora eu gostaria de falar sobre o resultado. Geralmente todas as eleições têm a entrevista coletiva depois ali ou de quem foi indicado ao segundo turno ou já do vencedor, ali a prefeito, o governador que vai estar ali no TRE. Isso já tem sido pensado se vai ser presencial, se vai ser por videochamada, como que vai ser esse primeiro contato ou do prefeito eleito ou dos 2 indicados ao segundo turno com a população? Em princípio, isso já virou uma tradição, né? Terminado todo o processo eleitoral, e é realmente muito rápido que isso acontece. Aliás, vocês que são novos aí, né? Só para relembrar, quando a gente fazia a eleição, não muito tempo atrás, tá? Quando a gente fazia as eleições ainda no voto impresso, muitas vezes demorava 5, 10, 15, 20, até 30 dias para dar o resultado. Agora não, agora nós temos o sistema eleitoral brasileiro, que por muitas vezes legitimamente é contestado, mas também legitimamente foi verificado até o momento. Nenhuma das vezes em que ele foi contestado foi comprovado cabalmente que ele tinha algo que deslegitimasse a sua utilização. E agora, com esse voto eletrônico, rapidamente, em torno de 2 horas, 3 horas no máximo, a gente já conhece, como em lugar nenhum do mundo, a não ser lá na Suíça, né? Porque lá na Suíça não usa a urna eleitoral. O pessoal pergunta, mas por que não usa a urna eleitoral? Lá nos cantões suíços, só para você ter uma ideia, vou contar para vocês, em alguns municípios, sabe como é que funciona a eleição? Todo mundo se reúne numa praça e aí se pergunta, quem vota no fulano A? Aí um ergue a mão. Quem vota no fulano B? Outro ergue a mão. Colhe-se ali alguma anotação, ninguém assina ata, nada, não assina nada, e daí no dia seguinte ou no dia posterior, a pessoa vai lá e assume a prefeitura, o equivalente disso lá no município. Então, é diferente lá. No nosso aqui, a gente tem esse sistema para dar confiabilidade e a gente trabalha com isso. 2, 3 horas já deu o resultado. Com relação às aglomerações, em princípio, está vigindo todos os decretos, sejam estaduais ou municipais, em que não há aí a possibilidade da gente se aglomerar. Então, a Justiça Eleitoral, em princípio, não vai ter esse tipo de atividade na qual as pessoas vão se aglomerar. É claro que chegando mais próximo, tendo em vista que todos os dias são revistos, todas as situações, a gente pode criar outros mecanismos, mas, em princípio, está suspenso aquela tradicional conversa, aquela tradicional encontro do pessoal lá no Tribunal Regional Eleitoral. O que, eventualmente, a partir do momento que a gente chega lá, a gente não possa repensar, tendo em vista que essa pandemia ela tem tido todos os dias notícias novas. Estamos chegando ao final de mais um UP Notícias Especial Política. Quero agradecer a minha coprodutora, Samer Mourad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Em especial, quero agradecer o Frederico Almeida, que hoje esteve aqui conversando com a gente e falando sobre algumas medidas tomadas pelo TRE para uma realização segura das eleições de 2020. Muito obrigado, Frederico. Eu agradeço enormemente, já digo para vocês, aproveitando a oportunidade agora, me sigam lá nas redes sociais, eu tenho lá o Instagram, meu Facebook e tal, curtam, compartilhem lá que a gente tem sempre informações muito importantes relacionadas a esse tema do direito. Mais uma vez agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem.